E foi assim, dele mostrar, dele escancarar na nossa cara. E aí você olha e você fala, ok, e aquilo pra mim foi beleza. Porque eu não tenho problemas com tirar pessoas da minha vida, isso pra mim nunca foi uma questão. Inclusive é meu hobby favorito, mas... Como uma boa escorpiana. É o meu hobby favorito, tirar pessoas da minha vida, eu, inclusive adoro. Mas quando começou a pegar outras situações, que aí foi, né, que veio mais pra esse ano, começou a mexer em questões muito sensíveis pra mim. Íntimas, mais do seu eu? Muito íntimas, alguém me pegou. Só que eu sabia que era ele. Eu sabia o tempo inteiro que era ele. E que tinha um plano melhor pra você. Propósito. E que eu sabia também que ia passar. Porque eu olhava pro céu aqui, porque eu tô na minha varanda do apartamento, e teve um dia, num dos piores dias, assim, num dos piores dias, eu sentada de manhã aqui, eu já não tinha mais lágrima pra chorar. Eu já não tinha mais lágrima. Sabe quando você já tá tão seca de tudo que você chorou que você não tem mais lágrima pra chorar? O choro vem, mas não desce lágrima. Eu olhava pro céu, assim, e o céu tava muito nublado, e no fundo tava bem aquele sol querendo aparecer bem lá no fundo. Eu lembro que eu olhei, e aí veio, assim, ó, presta atenção no céu. Tá vendo? Olha o sol lá no fundo. Não importa a nuvem que esteja passando, não importa o quão densa ela seja, o sol sempre vai aparecer de novo. E aquilo me deu um conforto que eu falei, ok, vai passar, é fase. E sem contar que eu falo que, só para as pessoas entenderem, que estiverem assistindo agora esse corte, Lúcifer, pra gente, é pai, porque pra gente ele é uma divindade. É o luciferianismo teísta, não um arquétipo, não apenas uma filosofia. No luciferianismo teísta, você também tem essa questão de filosofia de vida, claro, não tem como não ter, mas pra gente ele é sim uma divindade viva. Então a gente fala, dentro do nosso templo pelo menos, que Lúcifer é pai. E eu falo que ele é tão pai e não padrasto, e nada contra padrasto, porque meu padrasto foi melhor que meu pai, mas é só uma maneira de dizer que um pouco tempo antes, eu acho, dessa estrutura começar a acontecer na vida da Carla, só pra quem está aqui e não sabe, ela é adepta do meu templo, né, uma filha minha, o pai falou assim, ela precisa fazer um pacto com tal daimon específico, que não vamos explanar aqui, porque não estamos divulgando isso, não é pra ninguém tentar fazer isso em casa, né, então, com daimon específico, para estruturar a mente dela, porque a mudança que estaria por vir na vida dela afetaria uma vida toda dela, né? Então, mudança de profissão, coisas que poderiam acontecer, tal, de casa, apartamento, sei lá o quê. Então, uma estruturação muito grande que ela precisaria estar com mental ok. Ela, sim, gente, a gente não tá substituindo terapeuta nenhum. Ela faz terapia com um profissional normal. Mas, ele sozinho, o terapeuta sozinho, não conseguiria reestruturar toda uma vida dela. E em pouco tempo, né? Então ele falou, vai lá e faz o pacto tal pra dar uma segurada ali nela. Então por isso que eu falo, é tudo tão bem arquitetado por ele, pelas divindades e no geral, né, por todo o panteão, que você não vai estar desamparado mesmo que a casa bagunce. E é o que eu falo, tinha hora ali que mesmo que eu falei chorando, eu não tava em desespero, eu chorava pela tristeza do que estava acontecendo. Mas não por desespero, nunca foi desespero. Era tristeza genuína. E aí, quando a gente tá triste, a gente chora, né? Porque eu tava quase perdendo meu gato, foi uma situação horrível, assim, horrível. Mas que a própria espiritualidade conseguiu. Tanto que, né, conseguiu te ajudar. Tanto que quando a veterinária desenganou meu gato, eu olhei bem no olho dela e falei assim, não é você quem dá a última palavra, é Lúcifer. Virei as costas e saí. Falei, não, ele não vai. A medicina, ela desconhece, obviamente, não é papel dela, a parte espiritual, mas que quem tem sabe, confia. Tanto que, não só essa questão, né, do teu gato, mas de forma geral, você teve não vou falar capacidade, mas você teve a orientação antes das coisas acontecerem, né? Então, digamos que através dos oráculos que a gente tirou para esse ano inteiro, né, que todo ano a gente faz aquele oráculo anual para saber o que vai rolar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente já viu que seria um ano bem complexo e tal. Então você teve, até pela própria espiritualidade, essas revelações, digamos assim, antes de acontecer. Então você já teve um preparo, né, querendo ou não psicológico, ainda mais com essas alianças demoníacas para ajudar o seu mental e tal. Então realmente, quando você passa por uma situação assim, você fala, ô amiga, eu entendo que você é médica, você tá fazendo tua parte, mas eu tenho algo muito maior do que a medicina. E realmente, o gato tá aí, lindão,
vivo, muito vivo. Muito vivo. Hoje meninas. Bagunça. Não, ele derrubou um negócio meu de maquiagem que eu olhei pra ele, quebrou tudo. Eu olhei e falei assim: foi 300 conto, cara. Mas ele tá aí, lindo, maravilhoso, divo, perfeito, tá? Ele deve estar em cima do guarda-roupa, sei lá onde é que tá. Mas tá aqui, cara. Então, eu tava preparada, e é aquilo. Mas mesmo que a gente se prepare, a gente nunca tá preparado, né? Porque eu tava preparada, mas eu não sabia que a pedrada ia ser tão forte. Mas Lúcifer sabia. E ele me preparou antes. Sem nem eu saber. Ele pediu pra fazer. É que você aceitou, né? Eu falo, gente, uma coisa que as pessoas às vezes podem não gostar de mim, né? Eu brinco, eu falo até que eu sou a cadelinha dos deuses. Se eles mandarem, eu vou fazer, porra. Eu não vou questionar, não vou perguntar. Porque eles sabem o que vai ser melhor pra mim. E é uma coisa que, talvez até pelo meu jeito de ser, a Carla acabou pegando um pouco pra ela, que é justamente assim, cara, se mandou, faz. Porque vai ter um porquê, a gente vai descobrir, nem que for daqui 6 meses, daqui a um ano, mas a gente vai descobrir o porquê e vai descobrir que foi a melhor saída. Então eu falo, se eles mandarem, eu não vou nem dar exemplo esdrúxulo, fazer X coisa, eu vou lá e faço. Porque eu sei que tem um motivo muito grande por trás disso. E quando foi falado pra Carla, faz aliança com o tal Daimon, porque você vai precisar, não sabíamos os motivos reais, mesmo com essa consulta, sabíamos que ia ser um ano difícil, mas não Dimensão, a gente não tinha detalhe, a gente também não ficou perguntando, senão seria meses de consulta ali, né? A gente não sabia a dimensão do que seria, a gente sabia que seria difícil, mas a gente não saberia mensurar o quanto, a gente não sabia. E isso foi tipo assim, em abril, que o Lúcifer falou, faz. Aí eu faço. Aí veio junto que vai aliviar também a partir de abril do ano que vem, que é justamente o contrato de um ano dela. Mesmo que ela vá renovar, porque ela já falou isso, mas é algo que, assim, foi tão cronometrado. Foi. Que quando você começa a perceber as coisas acontecendo, você fala, caraca, agora entendi tudo. E na hora, às vezes, a gente não entende. Então, o que eu tenho muito pra passar para as pessoas que estão aqui, e você é prova viva, vivíssima disso, assim como eu também sou na minha vida, quando a gente fala, de repente, numa consulta, olha, diferente dos charlatões que vão querer empurrar qualquer merda pra você, não estão nem aí pra tua vida, mas aqui no meu templo a gente pode falar por ele. Aqui, quando a gente fala, olha, sei lá, não vai naquela viagem, é pra não ir, porra. Se você vai e acontece, sei lá, você larga do seu marido, é porque você não me ouviu, porque tinha um porquê de você não ir. Se a gente fala, faz um contrato com fulano de tal, gente, igual o contrato de Lúcifer, de uma filha, né, desculpa, não é filha do templo, de uma consulente minha, ela fez lá o pacto anual anual, gente, ela não é da egrégora e tal, diferente, tá? Ela fez um pacto anual, o anual você não precisa pertencer à egrégora, você só quer aquela energia, até pra você sentir, e depois fazer um jogo de egrégora, caso necessário, se você quiser, é um definitivo. A Carla é definitiva, tá? Então, ela fez, e hoje, depois de meses, ela entendeu o porquê, cara, ela tá passando um perrengue no casamento dela, que ela descobriu traições financeiras, coisas assim, absurdas e tal, e sem esse pacto anual, ela não teria capacidade e a lucidez de compreender o que era melhor ela fazer, como ela agir, pra ela não perder certas coisas e tal. Então, gente, quando a gente fala, olha, aqui no seu jogo é melhor você fazer tal coisa, independente se for um contrato de um pacto, de um ritual, de um coletivo, de qualquer coisa, ou ações, só vai e faz, porque tem um porquê atrás disso. E uma coisa que eu tava querendo dizer, a Carla nunca questionou o porquê. Ah, é pra fazer não sei o quê? Vamos fazer, vamos dar um jeito, sei lá, a gente se vira, mas vamos fazer. Porque depois ela entende o porquê, porque isso vai ser exposto. Eu falo que ele pede, mas ele prova, né? Eu só pergunto assim, disse o porquê? Não disse. Então tá bom, vamos lá. Porque eu pergunto porque eu gosto de saber, porque, né? Às vezes fala, às vezes não fala. Entendeu? Eu sou curiosa, eu pergunto, mas eu não pergunto pra questionar, tipo, se eu faço ou não. Eu pergunto porque eu sou curiosa. Mas foi muito engraçado uma vez. Um estudo da Janaína foi falar pra Janaína que ela tinha que fazer tal coisa pra mim. E aí eu falei, por quê? E aí ela falou, ele não falou nada. Eu falei, então tá. Só que aí já começou a passar. Foi questão de segundos, tá, gente? Juro pra vocês. Começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas ele mexe com saúde. Será que eu tô doente? Será que eu vou morrer? Aí ele foi na hora na Janaína, tipo, sem brincadeira, gente. Não deu um minuto da mensagem. Ela falou, é porque ele disse que você tá com muita caraminhola na cabeça, então é pra ajudar a cabeça. Eu, então tá bom, então, obrigada. Só gratidão. Porque, gente, eles fazem. Eles falam, façam. A gente tem que fazer. Entendeu?